Olá, então, caríssimos irmãos, hoje vamos para a nossa quinta aula de hermenêutica. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor, nem muito menos a leitura da apostila, e essa aula é uma continuação direta da aula 4. Muito provavelmente o professor pegou uma grande apostila aí e quebrou em várias aulas, porque ela se mantém numa continuação direta desde a primeira. Então vamos lá, hoje nós vamos entender de uma forma simples uma dúvida que muita gente tem, porque alguns livros entraram na Bíblia e outros ficaram de fora. Para responder isso, precisamos conhecer uma palavra importante que é o cânon, como já falado na semana passada. O cânon é a lista oficial dos livros considerados inspirados por Deus. Em outras palavras, é a relação dos livros que a comunidade de fé reconheceu como norma para a vida e para a fé. Uma coisa importante, a Bíblia não apareceu pronta de uma só vez. Os textos foram escritos ao longo de muitos séculos por autores diferentes em épocas diferentes. Depois disso, ainda foi preciso discernir quais livros seriam aceitos como inspirados. Por isso, houve debates e diferenças entre os grupos religiosos. No judaísmo antigo também existia uma discussão sobre quais livros faziam parte das escrituras. O material explica que, com o tempo, foi sendo reconhecida uma lista de livros sagrados, que formou a Bíblia hebraica. Essa lista ficou com 39 livros do Antigo Testamento. Mas havia também uma coleção maior, em língua grega, usada por judeus da diáspora, depois pelos cristãos. Essa coleção ficou conhecida como a Septuaginta. Nela apareciam outros livros, além daqueles da lista hebraica. Aí que entra uma diferença importante entre as Bíblias. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento: Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, primeiro e segundo Macabeus e Baruque, além de alguns trechos extras em Daniel e Esther. E esses livros são chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Já os protestantes seguem um cano hebraico para o Antigo Testamento e não consideram esses livros como inspirados da mesma forma. Por isso, a Bíblia protestante tem menos livros no Antigo Testamento que a católica. Agora vem outra pergunta: o que são os apócrifos? Os apócrifos são escritos religiosos antigos que não entraram no cânon oficial. Muitos deles surgiram porque o povo queria saber mais sobre Jesus, Maria, José, os apóstolos e vários outros detalhes que os evangelhos canônicos não contam. Esses textos nasceram muito da curiosidade e da devoção popular. Alguns tentavam preencher lacunas, outros traziam histórias maravilhosas e muitos usavam nomes famosos para ganhar autoridade, como se tivessem sido escritos por apóstolos ou personagens bíblicos. Mas atenção, nem todo apócrifo é necessariamente herético ou sem valor. O material mostra que muitos deles ajudam a entender a religiosidade das primeiras comunidades e influenciaram bastante a tradição cristã. Várias imagens e tradições populares vieram daí, como os nomes de Joaquim e Ana, pais de Maria, ou cena do nascimento de Jesus com boi e jumento, aquela cena habitual do presépio. Então, resumindo, a Bíblia passou por um processo histórico de formação. O cânon define os livros reconhecidos como inspirados. Os católicos e protestantes diferem no Antigo Testamento, e os apócrifos, mesmo não sendo canônicos, são importantes para entender a fé, a cultura e a história do cristianismo antigo. Então, nem todo livro apócrifo, ele é errado ou herético. Nós temos uma pequena divisão entre as Bíblias católicas e as Bíblias protestantes, e essa aula ela quer mostrar mais a diferenciação, a formação literária da Bíblia. A apostila, ela tá bem rica o material. Eu fiz um apanhado para vocês se guiarem aí na apostila mais simples, tá, pessoal? Mas espero que vocês leiam, porque a apostila ela tá bem passo a passo. Muito obrigado a todos.